Olá! Neste vídeo, nós vamos resolver uma série de 40 exercícios de derivadas. Então, nós temos aqui os 40 exercícios em sequência. A gente vai resolver eles passo a passo, com bastante calma, e usando como apoio a nossa tabela de derivadas, que está aqui à direita. Então, essa tabela a gente vai usar sempre que for necessário. Bom, vamos começar então pela questão 1. A gente tem que derivar então a função y é igual a x à quinta. Quando a gente olha a tabela, a gente verifica que essa situação se enquadra nesse caso aqui, número 1 de derivada. A derivada de uma função y é igual a u elevado a n, onde u é uma função e o n é um número. Então, a derivada é n vezes u elevado a n menos 1 vezes a derivada dessa função u. É mais fácil a gente verificar aqui fazendo o exercício. Então, a gente vai fazer a derivada y' vai ser igual, de acordo com a regra, né? 5, a gente tem aqui, pega o expoente, 5 multiplica pela função x elevado a 5 menos 1. E multiplica pela derivada dessa função em relação a x. Essa derivada aqui ela é 1, já que a função é x. Então, veja que a gente fez exatamente de acordo com a regra. O nosso u, no caso, é x e o nosso n é 5. Então, n vezes x elevado a 5 menos 1 vezes a derivada de x, que é 1. Então, a gente nada mais fez nesse caso do que aplicar a regra de acordo com a tabela. Então, o resultado desse processo aqui é 5 vezes x elevado à quarta. Então, nós temos a solução do nosso primeiro exercício. Esse segundo exercício aqui é parecido, só que a gente tem essa constante 4 multiplicando esse x elevado ao cubo, que é a função, né? Então, como a gente tem esse número aqui, não é uma função de x, a gente simplesmente vai considerar que essa derivada ela é igual a 4 vezes a derivada desse termo aqui, x ao cubo. Vamos simbolizar dessa maneira. Então, a gente teria 3 vezes 4 vezes x elevado a 3 menos 1. Esse aqui é o símbolo de derivada, tá? Esse aqui não é o número 1. Então, a gente tem aqui como resultado 12 vezes x elevado ao quadrado. Pronto, temos a solução do segundo exercício. O terceiro exercício é muito parecido com o segundo, a gente não vai fazer essa etapa aqui, a gente vai fazer direto. Então, y' é igual a 5 vezes 2. Vamos colocar aqui, ó, vamos representar essa multiplicação para a gente fazer passo a passo. 5 vezes 2, x elevado a 5 menos 1. Então, quando a gente faz a multiplicação, a gente obtém o valor 10 vezes x elevado à quarta potência. Então, essa aqui é a solução da terceira questão. A quarta questão é muito semelhante também, apesar da gente ter uma fração aqui, né? Menos 3 vezes x à oitava sobre 4. A fração menos 3 sobre 4 é como se fosse um número. Então, a gente vai pegar esse expoente, multiplicar por... Aí, a gente coloca aqui a fração, menos 3 quartos, vezes x elevado a 8 menos 1. Fazendo as contas, a gente pode simplificar, né? A gente tem aqui 8 por 4 vai ficar 1 aqui embaixo e 2 aqui em cima. Então, 2 vezes menos 3 é menos 6, e x elevado a 8 menos 1 é x elevado a 7. Pronto. Então, a gente tem a solução da quarta questão. Y é igual a 7x. Muito parecido também. Então, nosso y' vai ser o seguinte. Esse x aqui é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, a gente vai multiplicar 1 por 7 vezes x elevado a 1 menos 1. 1 vezes 7 é 7. E x elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0. E x elevado a 0 é igual a 1. Então, a gente tem aqui o número 7.
Depois que a gente sabe o que aconteceu aqui, a gente pode fazer direto. Sempre que tiver uma constante multiplicada por um x, a derivada vai ser o valor constante. Vamos agora fazer a sexta questão. Na sexta questão, a gente tem uma fração, mas o x agora, que é a parte da função, está aqui no denominador. Então, para fazer isso, a gente pode reescrever, antes de fazer a derivada, a gente pode reescrever essa função aqui de uma outra maneira. 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa que x elevado a menos 3. Então, com isso, a gente pode fazer a derivada da seguinte maneira. Menos 3 vezes x elevado a menos 3 menos 1. Como resultado, a gente tem, então, menos 3 vezes x elevado a menos 4. E esse caso aqui, a gente tem, isso daqui fica exatamente igual a menos 3 dividido por x à quarta. Pronto. Já estava a solução aqui, a gente só fez escrever de uma outra maneira. Vamos agora fazer y igual a 3x. Então, podemos também reescrever de uma forma um pouco diferente. Vai ficar 3 vezes x elevado a menos 1. Então, agora, fazendo a derivada, a gente tem y', esse menos 1 a gente multiplica aqui, vezes 3 elevado a x, vezes x elevado a menos 1, menos 1. Pronto. Então, o resultado é menos 3 vezes x elevado a menos 2, que também a gente pode escrever de uma outra forma, como sendo menos 3 sobre x ao quadrado. Mas, repetindo, semelhante à causa anterior, aqui já estava a solução da derivada. Nós temos aqui na oitava uma situação semelhante. Y é igual a gente pode colocar aqui 2 sobre 15, aqui na frente, e reescrever esse 1 sobre x ao cubo como sendo x elevado a menos 3. E a gente faz, então, menos 3 vezes 2 sobre 15, que multiplica x elevado a menos 3 menos 1. Isso aqui a gente pode simplificar, Vai ficar 1 aqui e 5 aqui. Então, menos 2 quintos, x elevado a menos 4, que é a mesma coisa que menos 2 sobre 5 vezes 1 sobre x à quarta, ou simplesmente a gente coloca aqui no denominador x à quarta. Pronto. Vamos agora para a nona questão. A gente tem aqui a derivada que agora envolve esse radical, essa raiz cúbica aqui. Então, facilita também nesses casos se a gente reescrever essa função de uma forma um pouco diferente, fazendo y é igual a x elevado a 4 sobre 3. Isso daqui é equivalente, esse radical. Daí fica mais fácil da gente fazer a derivada. A gente deriva dessa maneira aqui. 4 terços vezes x elevado a 4 terços menos 1. Daí a gente pode fazer separadamente essa operação, 4 terços menos 1. Tirando o MMC, fica 3. 4 menos 3 é igual a 1 terço. Então, essa derivada fica 4 terços de x elevado a 1 terço. Que a gente pode agora reescrever também, se a gente quiser, novamente na forma de radical. A gente pode escrever simplesmente 4 sobre 3 raiz cúbica de x, que seria esse x elevado a 1. Pronto. Então, essa aqui é a solução da nona questão. Vamos agora fazer a décima. Essa décima questão, ela é muito parecida em termos de processo com a questão 9. A gente pode reescrever a função como sendo y é igual a 5 vezes x elevado a 2 quintos dividido por 4. Tudo isso dividido por 4. Então, agora a derivada, a gente vai pegar esse 2 quintos, multiplicar aqui por 5 sobre 4 e multiplicar por x elevado a 2 quintos menos 1.
Pronto. Agora, a gente nota aqui que a gente pode simplificar, né? Esse 5 com esse 5. Esse 2 aqui simplifica com esse 4, fica 2 aqui embaixo. E a operação 2 sobre 5 menos 1, a gente pode fazer separado aqui. 2 sobre 5 menos 1, fazendo o MMC, a gente vai ficar com 2 menos 5, que é menos 3 quintos. Pronto. Então, a gente pode agora escrever 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 3 quintos. A gente pode escrever isso aqui também na forma de radical, novamente, né? Se a gente quiser, pode fazer assim, meio de raiz quinta de x elevado a menos 3. A gente pode colocar aqui x elevado a menos 3, ou então a gente pode colocar 1 sobre x ao cubo. Vamos colocar aqui x elevado a menos 3. Pronto, então essa é a solução da 10ª questão. Bom, nesse momento eu convido você a conhecer a plataforma Labozilla. A plataforma Labozilla é um recurso que permite que você se torne cada vez mais um engenheiro preparado para atuar no mercado de trabalho. Na plataforma você tem acesso a cursos extremamente sofisticados, todos eles envolvendo a tecnologia de simulação computacional. Com isso, você pode então aprender fazendo atividades práticas. Você pode conhecer alguns dos recursos da plataforma na área praticar. Então, eu convido você, depois de você ter feito esses exercícios de derivada, relaxar um pouquinho e conhecer todo o conteúdo que tem na plataforma. É isso aí, combinado? Vamos agora voltar aqui para o nosso processo de solução das nossas derivadas. Então, a gente tem aqui agora a questão 11, e a gente vai fazer a questão 11 de uma maneira muito semelhante ao que foi a questão 10. A gente reescreve a função de uma maneira um pouco diferente, que facilite a aplicação da regra da derivada. Então, raiz quadrada de x elevado à quinta é a mesma coisa que x elevado a 5 sobre 2. Então, quando a gente tem essa conclusão, a gente pode, então, fazer o processo de derivação. A gente vai colocar aqui na frente 5 sobre 2 vezes x elevado a 5 sobre 2 menos 1. Esse cálculo, né, 5 sobre 2 menos 1, a gente pode fazer aqui separadamente. Fazendo o MMC, a gente tem 5 menos 2, que vai ser igual a 3 sobre 2. Então, o valor aqui, continuando o cálculo, é 5 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2. Se a gente quiser, então, reescrever esse resultado na forma de radical, a gente vai ficar, então, com 5 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo. Pronto. Então, aqui está a solução da 11ª questão. Vamos agora para a solução da 12ª questão. 8 elevado a x. Nesse caso aqui, a gente tem uma função diferente de todos os casos que a gente resolveu até agora nessa lista de exercícios. Então, esse caso do 8 elevado a x, ele acaba caindo nessa situação aqui, ó, a situação 4, onde a gente tem y, a função é igual a que é um número, elevado a u, que é a função, que no nosso caso aqui é o x. Então, a derivada, nesse caso aqui, é a elevado a u vezes o log natural de a vezes a derivada do u. Então, vamos aplicar essa regra no nosso caso aqui da questão número 12. Então, a gente vai ficar com a derivada dessa função, que é igual a 8 elevado a x vezes o log natural da base, que é 8, vezes a derivada do x, que é 1. Então, isso aqui a gente pode escrever que é 8 elevado a x vezes o log natural de 8. Pronto. A 13ª questão
ela é muito parecida com a 12ª. Só que a gente tem esse 5 aqui multiplicando. Como ele é uma constante, no processo de derivação, a gente pode simplesmente repetir ele. Então, a derivada vai ficar 5 vezes... Aí é como se a gente estivesse derivando agora apenas essa função aqui. Vai ser semelhante ao que a gente fez na 12ª questão. O resultado fica vezes 3 elevado a x, vezes o log natural na base de 3, né? Vezes a derivada do x, que é 1. Então, a gente pode reescrever isso como sendo 5 vezes 3 elevado a x, vezes o log natural de 3. Pronto. Com isso, a gente resolve a 12ª. Vamos agora passar a 13ª. Vamos agora passar para a 14ª. Nessa 14ª aqui, a gente tem a derivada do log natural. Então, a derivada do log natural, a gente, quando olha aqui na tabela, a gente tem essa situação aqui, número 7. Y é igual ao log natural de u, é igual a 1 sobre u, ou seja, 1 sobre a função, vezes a derivada da função. Então, vamos resolver aplicando essa regra. Então, a gente vai ficar com y' é igual a 3, tem esse 3 aqui na frente, né? A gente não pode esquecer desse 3, e a gente vai fazer, então, vezes 1 sobre x, agora aplicando já a regra que a gente viu agora há pouco, vezes a derivada do x, que é 1. Então, esse resultado aqui é 3 sobre x. Pronto. Vamos agora para a 14ª, é o log natural de x ao quadrado. É semelhante ao que a gente viu na regra agora há pouco. Então, a gente vai ficar com 1 sobre x ao quadrado, que a função é x ao quadrado, vezes a derivada do x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado é 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Ou seja, a gente tem, então, 2 vezes x dividido por x ao quadrado. A gente pode simplificar aqui, vai ficar simplesmente 2 sobre x. Pronto. Vamos agora, então, fazer a 16ª questão. Essa 16ª questão, ela é muito parecida com a 15ª questão, porque a gente pode simplesmente reescrever essa função aqui, fazendo que ela é o log natural de x elevado a 1/3. E agora a gente vai fazer o processo de derivada fazendo, então, a gente repete a função invertida, né? X elevado a 1/3, e a gente multiplica pela derivada do x elevado a 1/3, que é 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Pronto. Então, agora a gente faz o cálculo, né? Esse cálculo aqui de cima, 1/3 menos 1, a gente pode fazer separado aqui embaixo. Então, tirando o MMC, a gente vai ficar com menos 2/3. Então, isso quer dizer que essa função, esse resultado aqui, ele é 1 sobre x elevado a 1/3 vezes 1/3 de x elevado a menos 2/3. A gente pode, então, fazer essas multiplicações. A gente vai ter 1 sobre 3 vezes 1 sobre x elevado a 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. Então, continuando aqui, a gente pode fazer 1 sobre 3 vezes x. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter aqui, porque aqui está negativo, né? A gente vai fazer assim. 1 sobre x elevado a 1/3 vezes 1 sobre x elevado a 2/3. Quando a gente faz essa operação aqui, a gente vai ficar com 1/3. Quando a gente multiplica aqui, já que é a mesma base aqui no denominador,
a gente vai ficar simplesmente com a soma. E 1/3 mais 2/3 é igual a 1. Então, isso daqui simplesmente é 1 sobre x. Ou seja, o resultado dessa derivada é 1 sobre 3x. Pronto. Então, na 17ª, a gente não tem o x. Então, a derivada dessa função aqui é simplesmente igual a zero, porque todos esses termos são constantes. No caso da 18ª, b elevado a n menos 1, também a gente não tem o x. Então, a derivada, nesse caso, também é igual a zero. Já na 19ª, a gente tem a derivada de um polinômio aqui. E a derivada de um polinômio, a gente vai fazendo os termos, derivando, né, um termo após o outro. Então, nesses dois casos aqui, a gente já sabe dos exemplos anteriores como fazer a derivada. Então, vai ser 3 vezes x elevado a 3 menos 1, menos 2 vezes x elevado a 1 menos 1. Aqui a gente multiplicaria por 1, a gente nem colocou. Então, isso daqui é simplesmente 3 vezes x ao quadrado, menos 2x elevado a zero, vai ser igual a 2. Então, 3x ao quadrado menos 2. Aqui é semelhante, a gente pode fazer direto agora, que a gente já viu como é que faz. 4 vezes x ao cubo, menos o 5 é uma constante, então a derivada dele é zero. Então, o valor dessa derivada é simplesmente 4x ao cubo. Vamos fazer agora a 21ª. Essa 21ª a gente vai proceder de forma semelhante aos outros dois casos. Derivada de menos 3x é simplesmente menos 3. E a derivada de 7 é zero. Então, o resultado aqui é simplesmente menos 3. Continuando, a 22ª, a gente tem aqui menos 2 vezes x elevado a 7. Quando a gente faz a derivada, fica 7 vezes o menos 2x elevado a 7 menos 1. Menos 5 vezes 3x elevado a 5 menos 1. Então, ao fazer os cálculos, a gente vai ficar com menos 7 vezes menos 2 é menos 14. X elevado à sexta potência. Menos 5 vezes 3 é 15. X elevado à quarta potência. Pronto. Então, esse aqui é o resultado da questão 22. Vamos agora fazer a questão 23. Essa questão 23, ela é diferente das outras anteriores que a gente viu até agora, porque ela é a multiplicação de duas funções de x. A gente tem aqui a primeira função e temos aqui a segunda função. Nesse caso, existe uma regra específica que está lá na nossa tabela. Vamos analisar a tabela. Então, essa multiplicação de duas funções recai nesse caso número 2 aqui. Função u vezes a função v, a derivada é a derivada da função u vezes a função v mais a derivada da função v vezes a função u, sendo que u é a primeira função e v é a segunda função. Então, a gente vai aplicar essa regra no caso aqui dessa nossa questão 23. Então, a derivada vai ser igual. Aí, vamos derivar essa primeira, é 2 elevado a x. Então, essa função 2 elevado a x, ela, aqui na tabela, ela recai nessa situação 4 aqui, né? Então, a gente vai simplesmente ter a derivada de... A gente vai repetir a própria função vezes o log natural da base vezes a derivada da função. Então, vamos fazer esse procedimento aqui, que é o procedimento do item 4. Então, vamos voltar aqui para a questão 23 e a gente vai agora aplicar a regra, então. A gente vai fazer a derivada. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por partes aqui. Vamos indicar o que a gente está fazendo. Primeiro, a gente vai fazer a derivada dessa primeira função, vai multiplicar pela segunda e vai somar pela primeira função multiplicada pela derivada da segunda. Pronto. Então, é esse o processo que a gente vai fazer.
A derivada de 2 elevado a x, como a gente viu agora há pouco na regra, é igual a 2 elevado a x vezes o log natural de 2 vezes a derivada dessa função x, que nesse caso aqui é 1. E a gente multiplica agora pelo x ao quadrado. Aí a gente soma, repete a função 2 elevado a x e multiplica pela derivada de x ao quadrado, que é 2x. Pronto. Então, a gente agora, basta a gente fazer, né? Aqui já é a solução, mas a gente pode simplificar um pouquinho, levando em consideração que a gente tem, nos dois termos, o 2 elevado a x, né? Ele está repetindo aqui, e a gente tem também o x. Aqui a gente tem x ao quadrado, e aqui a gente tem o x. Então, um desses x aqui repete nos dois termos. Então, a gente pode isolar 2 elevado a x vezes x. E aqui, então, no primeiro termo, vai sobrar a log natural de 2 vezes x, ou x vezes o log natural do 2, invertendo a ordem aqui, mais o valor 2. Pronto. Então, essa aqui é a derivada da 23ª questão. Vamos fazer agora a 24ª. Né? Essa 24ª questão, a gente tem simplesmente o log natural de x elevado ao cubo. Bom, então, para fazer essa derivada aqui do log natural, a gente vai olhar aqui na tabela, novamente, a questão da regra específica envolvendo logaritmos. Né? Então, a gente tem aqui esse caso 7. Então, a derivada de uma função, do log natural de uma função, é 1 sobre a função vezes a derivada da função. Então, a gente vai voltar para cá e vai fazer a derivada é igual a 1 sobre a função, que é x ao cubo, vezes a derivada da função x ao cubo, que é 3 vezes x ao quadrado. Pronto. A gente pode simplificar agora esse x ao quadrado com x ao cubo aqui, vai ficar 1, e a gente tem o resultado do processo de derivação, que é simplesmente 3 sobre x. Pronto. 25ª. Novamente, na 25ª, a gente tem a multiplicação de duas funções de x. Então, com isso, a gente vai aplicar aquela regra da multiplicação, né? De duas funções, derivada da multiplicação de duas funções. Então, a gente vai derivar, vamos indicar aqui o que a gente vai fazer. A gente vai derivar essa primeira função, multiplicar pela segunda. Depois, somar com a primeira função, multiplicado pela derivada da segunda. Pronto. A gente pode, então, agora fazer esse processo. E a gente vai ter, então, a derivada dessa primeira função, derivada de 2x ao quadrado, é 4 vezes x. E a derivada de menos 3x é menos 3. Tudo isso daqui multiplicado por x ao cubo. Daí a gente soma agora com 2x ao quadrado menos 3x multiplicado pela derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Pronto. Então, agora, esse daqui já é o resultado, mas a gente pode simplificar um pouquinho, né, essa expressão, fazendo as multiplicações. Então, 4 vezes x ao cubo vai dar 4x à quarta, menos 3x ao cubo, mais 6x à quarta, menos 9x ao cubo. Pronto. Agora, a gente fazendo aqui o cálculo dos termos com x à quarta, fica 4 mais 6, 10x à quarta. E menos 3 menos 9 vai ficar menos 12x ao cubo. Pronto. Então, essa é a solução da 25ª. Agora, a gente vai fazer uma outra pausa e eu convido você a conhecer os nossos outros vídeos do canal do YouTube, do Labozilla, onde a gente tem vídeos muito interessantes sobre a história da engenharia, principalmente com aplicações também. Você vai gostar muito, com certeza.
A 26ª, a gente tem então como derivada a função, novamente, né, essa mesma regra, porque a gente tem a multiplicação aqui de duas funções de x. Então, a gente vai ficar com a derivada da primeira. Agora não vamos mais indicar aqui, vamos fazer direto o processo, que a gente já viu como faz. Então, x menos 1, a derivada de x menos 1 é simplesmente 1. A gente multiplica por log natural de x e soma com a multiplicação de x menos 1 vezes a derivada do log natural de x. Então, essa derivada do log natural de x é 1 sobre a função, que é 1 sobre x, vezes a derivada da função, que é x. Essa derivada é 1. Então, a gente pode escrever que essa derivada é igual ao log natural de x, mais, aqui a gente vai ficar, né, quando a gente fizer a distribuição aqui, a gente vai ficar com x menos 1 sobre x. Pronto. Então, esse aqui é o resultado dessa derivada da questão 26. Questão 27 agora. Novamente, a gente tem a multiplicação de duas funções. Tá? Então, a derivada vai ser derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, é o log natural de x, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x, vezes a derivada do x, que é 1. Então, com isso, a gente chega na relação, né? Aqui a gente pode fazer uma simplificação, vai ficar 1 aqui em cima. Então, 2x vezes o log natural de x mais x. Pronto. Temos agora na 28ª a razão de duas funções de x. Então, existe uma regra específica para isso. E lá na tabela, essa regra é mostrada aqui no número 3, na nossa tabela número 3. Y é igual a u sobre v. Então, a derivada é u' vezes v menos v' vezes u dividido por v ao quadrado. Então, a derivada da primeira vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira dividido por v ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos aplicar essa regra para a gente fazer aqui esse processo. Então, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo. E a segunda função é 2 elevado a x. Aí a gente vai colocar o sinal de menos, a gente vai repetir a primeira função e derivar agora a segunda. A derivada da função 2 elevado a x, a gente já viu que é 2 elevado a x, a gente repete a função, vezes o log natural da base, que é 2, vezes a derivada da função, a derivada do x é 1. Então, esse aqui é o numerador da derivada. O denominador é essa função, está no denominador ao quadrado. Então, 2 elevado a x ao quadrado. Então, a gente pode agora fazer os cálculos, né, para a gente... Aqui já é o resultado final, mas a gente pode fazer cálculos para simplificar, né, a equação. O que a gente nota aqui? A gente nota que a gente pode simplificar esse 2 elevado a x, porque ele aparece em todos os termos, vai ficar elevado a 1 aqui embaixo. E a gente vai ficar, então, com... aqui em cima a gente pode também isolar x ao cubo, olha, que tem x ao cubo aqui, x à quarta aqui. Então, a gente pode isolar logo esse x ao cubo aqui em cima. Então, vai ficar 4 menos x vezes o log natural de 2 dividido por 2 elevado a x. Pronto. Então, esse é o resultado dessa questão 28. Vamos agora para a questão 29. Novamente, a gente tem aqui uma divisão de duas funções de x. Então, a nossa derivada vai simplesmente ser a derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda, que é 3x menos 1, menos a primeira, multiplicado pela derivada da segunda, que é 3. Tudo isso daqui dividido pela segunda função ao quadrado.
3x menos 1. Pronto. Agora a gente pode fazer as multiplicações de tal maneira a simplificar a equação. Mas aqui já é o resultado da derivada. Então, a gente tem 2 vezes 3, 6, vezes x ao quadrado, menos 2x, menos 3x ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 3x menos 1 ao quadrado. Então, o resultado final é 3x ao quadrado menos 2x, aqui no numerador, e no denominador, 3x menos 1 ao quadrado. Pronto. A 30ª questão também é uma derivada aqui de uma divisão de duas funções. Então, a gente vai proceder da mesma maneira que nos casos anteriores aqui. Derivada de 2x menos 1 é 2. A gente vai multiplicar por x, menos. Vamos repetir o 2x menos 1 e vamos multiplicar pela derivada do x, que é 1. E vamos dividir tudo isso por x ao quadrado. Pronto. Então, a gente tem aqui em cima 2x menos 2x, menos com menos 1 daqui vai dar mais 1, dividido por x ao quadrado. Então, a gente tem aqui, podemos eliminar esses termos 2x menos x, e a gente fica com o resultado 1 sobre x ao quadrado. Então, aqui a gente tem a solução da 30ª questão. Vamos agora continuar aqui no processo de solução. A 31ª, a gente tem aqui esse a ao cubo, é simplesmente um número. Então, a nossa derivada, ele não depende do x. Então, a gente vai repetir ele e vai derivar o x ao quadrado, que é 2x. Então, essa derivada é igual a simplesmente 2 vezes o nosso a ao cubo vezes o x. Aqui nós temos, mais uma vez aqui, uma divisão, mas se a gente reparar bem, esse a aqui, ele não é uma função de x. Então, esse processo aqui, a gente não tem que usar aquela regra da divisão. Então, a derivada, para simplificar as coisas, a gente pode escrever assim, olha, podemos dividir essa função, a gente pode reescrever a própria função para ficar mais simples da gente entender. 5x ao cubo sobre a, mais a sobre a, que é igual a 1, né? Então, a função reescrita, ela fica assim. Vai ficar mais fácil da gente derivar agora. Então, a derivada de 5 sobre a vezes x ao cubo é 3 vezes 5 sobre a, x ao quadrado. E a derivada do 1 é 0. Então, a gente vai ficar com 15 sobre a vezes x ao quadrado. Agora, a 33ª. 33ª, a gente volta a ter aqui a relação de duas funções, né, de x. Então, a nossa derivada vai ser a derivada de 1 mais x, que é 1, vezes 1 menos x, menos, aí a gente repete aqui o 1 mais x, e multiplica pela derivada do 1 menos x, que é menos 1. Tudo isso daqui dividido pelo 1 menos x ao quadrado. Pronto. Então, nesse caso, a gente tem esse 1 menos x que se repete em todos os termos. Então, a gente pode cortar, vai ficar 1 aqui embaixo. Então, vai ficar simplesmente 1 mais 1 aqui em cima, dividido por 1 menos x. Ou seja, 2 sobre 1 menos x. 34ª agora. Essa 34ª, a gente tem novamente a razão entre duas funções. Então, nesse caso aqui, a derivada vai ser a derivada do log, que é simplesmente o inverso aqui da função, multiplicado pela derivada da função, derivada de x é 1. Daí a gente multiplica pelo x, que está aqui embaixo, menos, daí a gente repete o log, multiplica pela derivada do x, que é 1, e divide tudo pelo x ao quadrado. Pronto.
Daí agora a gente elimina esse x com esse x e a gente vai ficar com 1 menos log natural de x dividido por x ao quadrado. Pronto. Agora vamos fazer a derivada de 1 sobre x. A gente pode reescrever isso aqui, né, dizendo que a função y vai ser igual a x elevado a menos 1. Então, a derivada dela é menos 1 vezes x elevado a menos 1, que é menos 1 vezes x elevado a menos 2, ou menos 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Aqui a gente tem a derivada na 36 de 3 termos que não são função de x. Então, a derivada é 0. Na 37ª, a gente tem esse raiz quadrada de a, que é um número qualquer. Então, a gente pode reescrever essa função de uma forma a ficar mais simples o processo de derivação. Então, raiz quadrada de a vezes x elevado a menos 1. Então, aqui a derivada vai ser simplesmente, né, esse raiz quadrada de a vai ficar constante e a gente vai multiplicar pela derivada do x a menos 1, que está aqui em cima o resultado. Simplesmente menos 1 sobre x ao quadrado. Então, esse resultado aqui fica raiz quadrada menos raiz quadrada de a sobre x ao quadrado. Pronto. 38ª é a representação clássica de uma função do segundo grau, né? A derivada vai ficar 2 vezes a vezes x mais b. Pronto. Na 39ª, nós temos, mais uma vez, a derivada aqui de uma razão entre duas funções. Então, a derivada vai ficar igual à derivada da primeira, que é 6x menos 5, que multiplica x mais 3, menos, aí a gente repete a primeira, 3x ao quadrado menos 5x mais 1, multiplicado pela derivada da segunda, que é simplesmente 1. Tudo isso daqui dividido pelo quadrado da segunda função. Pronto. Esse aqui já é o resultado final. A gente pode fazer reescrever ele, né, para ficar mais compacto a solução. Então, a gente pode multiplicar aqui esses dois termos aqui. Vai ficar 6x ao quadrado mais 18x menos 5x menos 15. Aí agora a gente tem que ter cuidado aqui com esse sinal de menos. Quando a gente fizer a multiplicação, vai ficar tudo negativo, né? Tudo negativo não, tudo com sinal invertido. Menos 3x ao quadrado mais 5x menos 1. Tudo isso daqui, então, dividido pelo x mais 3 ao quadrado. Pronto. Então, com isso, a gente tem condição de fazer o cálculo, né? Então, vamos lá. Quando a gente faz o cálculo, a gente vai ficar com, né, somando os termos aqui, x ao quadrado, vai ficar 3x ao quadrado. Os termos em x mais 18x menos 5x vai ficar 13x. Mais 5x, a gente tem 18x. E os termos aqui, constantes, menos 15, menos 1, menos 16. Tudo isso daqui dividido pelo x mais 3 ao quadrado. Pronto. Agora, finalmente, a gente vai para a 40ª questão. A derivada, então, vai ficar novamente, né, a questão da divisão aqui de duas funções. Só que a gente tem aqui em cima uma função que, por sua vez, é a multiplicação de duas funções. Então, a gente vai fazer a derivada dessa primeira função, multiplicar pela segunda, depois fazer menos, aí a gente repete, essa aqui é a derivada, né? A gente repete a primeira função e multiplica pela derivada da segunda, que é 2. A gente pode até colocar logo aqui o 2. E dividir tudo pelo 2x ao quadrado. 2x ao quadrado, a gente pode colocar aqui, né, 2x ao quadrado, depois a gente faz o cálculo. E essa derivada aqui, por sua vez, né, como a gente falou agora há pouco, ela é a multiplicação de duas funções. Então, a gente vai ter que fazer ela separadamente aqui.
Então, E elevado a x vezes o log natural de x, a derivada disso, vai ser igual a... Aí a gente repete, a gente faz a derivada da primeira, derivada de E elevado a x é a repetição do E elevado a x, vezes o log, que no caso é na base E, vezes o 1. Né? A gente pode fazer assim, usando a regra de logaritmo da tabela. E na tabela também tem a derivada da própria função E elevado a U. A gente pode fazer logo E elevado a U vezes U'. Não vai mudar nada em relação a gente ter usado aquela regra da função exponencial, porque o log natural de E é igual a 1. Então, fica a mesma coisa. Ok, aí a gente vai somar, então, com a repetição da função. Opa, faltou aqui multiplicar pela segunda função, né? Que é o log natural de x. É o log natural de x. Então, a gente fez a derivada do E elevado a x e multiplicou pelo log natural de x. Lembrando que a gente usou aqui aquela regra lá na tabela da função exponencial. Mas tem lá na tabela uma regra específica para a função exponencial cuja base é o número E. Então, lá na tabela, a gente pode também fazer isso daqui. Ó. O resultado é o E elevado a x vezes a derivada do x, que no caso é 1. Fica a mesma coisa no final. Bom, vamos então agora fazer a somatória. Aí a gente vai repetir a primeira e multiplicar pela derivada da segunda. A derivada desse log de x, log natural de x, é 1 sobre o x vezes a derivada do x, que é 1. Pronto. Então, agora a gente pode fazer o processo aqui. Vai ficar E elevado a x vezes o log natural de x mais o E elevado a x sobre x. A gente pode simplificar isso daqui um pouquinho, porque nos dois termos tem o E elevado a x. Então, a gente vai multiplicar pelo log natural de x mais 1 sobre x. Pronto. Então, essa daqui é a derivada dessa primeira função aqui. Então, a gente vai substituir aqui, já voltando agora aqui para o nosso y'. Então, a gente vai fazer, no lugar desse termo aqui, a gente vai colocar esse. Então, é elevado a x vezes o log natural de x mais 1 sobre x. Pronto. Vezes esse 2x menos 2. A gente vai pegar esse 2 e colocar para cá para frente. 2 é elevado a x log natural de x. Tudo isso aqui dividido pelo 2x ao quadrado, que a gente pode logo fazer o cálculo. 4x ao quadrado, né? Vamos agora continuar aqui o cálculo. Esse aqui já é a resposta, tá? Essa aqui já é a resposta, mas a gente pode simplificar um pouco mais essa expressão, tá? Então, o que a gente nota aqui, né? Como é que a gente pode fazer essa simplificação? A gente nota que aqui está repetido nesses dois termos aqui de cima, o E elevado a x e o 2, porque tem esse 2 aqui e esse 2 aqui. Então, a gente pode isolar 2 vezes E elevado a x. Então, a gente vai ficar aqui com 2 vezes E elevado a x. Daí, a gente vai ficar com esse termo aqui, log natural de x mais 1 sobre x vezes x, menos o log natural de x. Tudo isso daqui, né, é multiplicado pelo 2 vezes E elevado a x e dividido aqui pelo 4 vezes x ao quadrado. Daí a gente pode simplificar aqui, vai ficar 1 e 2. E a gente tem aqui o y', então, que vai ficar na seguinte forma, né? A gente tem aqui em cima E elevado a x. A gente pode fazer essa multiplicação aqui, ó, que a gente tem log natural nesses dois, aparecendo duas vezes aqui. Então, a gente pode isolar esse log natural.
Para isso, a gente vai ter que multiplicar aqui esse x pelo log natural de x. Então, fica x log natural de x. E multiplicar esse x pelo 1 sobre x. Então, vai ficar mais x sobre x. Menos o log natural de x. Tudo isso dividido pelo x ao quadrado, 2x ao quadrado. Né? Agora, a gente pode... Aqui vai ficar 1, né? Simplificando. E a gente tem, então, e elevado a x vezes... Aí a gente pode isolar agora o log natural de x. Vai ficar vezes x menos 1, mais esse 1 daqui. E a gente divide tudo pelo 2x ao quadrado. Pronto. Então, com isso, a gente finaliza a solução da lista. Né? Foi aí um trabalho longo, mas que vale a pena pelo fato da gente ter visto, exercitado, né, diversos aspectos da regra de derivação. E eu convido você a conhecer o nosso canal do Labozilla, nossos outros vídeos, principalmente os vídeos que falam sobre a história e as aplicações da engenharia. Você vai gostar muito, com certeza. É isso aí. Até a próxima.